hoje para conversar com você sobre estratégias realistas de como vencer a procrastinação. Então é o seguinte, primeira pergunta que eu quero te fazer, ou na verdade a primeira provocação. Qual é o verdadeiro motivo de você chegar no final do dia com uma lista gigante de afazeres não cumpridos? Bem, eu estou conversando aqui com empreendedores ou empresários ou com candidatos a empreendedores, ok? Como o empreendedorismo por si só, primeiro, você não tem um chefe. Você não tem uma garantia em termos de estabilidade. Você não tem uma previsibilidade num primeiro momento, a não ser que você se organize para tal. Significa que você tem mais tarefas, entre aspas, no dia do que as horas que você tem condição de executá-las, correto? Pelo menos essa é a sensação psicológica, é a sensação que cada pessoa que conversa comigo, tanto o meu time, quanto os meus clientes, quanto pessoas que me procuram, estão sempre dizendo que parece que mesmo se fosse Unibanco 30 dias no ar, faltariam horas suficientes para conseguir executar todas as coisas necessárias. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é para você se acalmar que a vida moderna, sim, nos demanda excessivamente, são vários papéis que nós precisamos desempenhar, não é só o papel profissional. Então, você tem compromissos na sua casa, você tem compromissos pessoais, você tem a sua manutenção pessoal, a manutenção da sua casa, a organização financeira, a sua organização administrativa, fora o trabalho em si, ou seja, qual é o seu core business daquilo que você entrega. Tá? Seja do seu produto, seja do seu serviço. E com isso tudo, as demandas são absurdas, fora todas as redes sociais, todos os gadgets, todas as coisas que nos chamam, que nos sugam e as pessoas que demandam a nossa atenção, ok? Sejam elas profissionais, sejam familiares, pessoais, assim sucessivamente, ok? Então, a primeira coisa que eu diria para você é que provavelmente, muito provavelmente, você tem feito uma lista maior do que aquela que você pode cumprir. E nesse sentido, muito provavelmente a sua to-do list não é uma lista realista, certo? Ela é uma lista superestimada, ela é uma lista idealizada, em que se você fosse um Superman ou uma Superwoman, você daria conta de fazer isso. Então, a primeira coisa é você começar a trabalhar com coisas mais realistas. Tem uma ferramenta que eu utilizo muito, eu já fiz workshop com ela, eu acabo compartilhando ela com os meus clientes individuais, e eu faço isso sempre no início do ano ou no final do ano, que é a bússola do ano, né? Que é o workshop Year Compass, ou a bússola do ano. E eu tenho uma cliente que ela me disse, num dos nossos atendimentos, que foi a primeira vez este ano que ela tinha conseguido fazer um planejamento realista. O que significa um planejamento realista? É algo que é concreto, palpável, possível de ser alcançável e realizável. Ou seja, não é você listar aquela coisa absurda que você vai ficar sufocado, desesperado, ansioso e se sentindo um bosta porque você não consegue fazer tudo. Isso não é uma lista inteligente. Então, é preferível que ela tenha menos coisas e que você consiga realizar e executar do que você fazer uma lista imensa e estar sempre com a sensação de estar devendo, tá? Eu quero te dizer o seguinte, fiz algumas anotações aqui, ó. Você precisa ter metas alcançáveis. O que são metas alcançáveis? São metas realistas. E o que são metas realistas? São coisas que cabem dentro da tua realidade. E eu vou trazer um exemplo aqui que é comum a muitas pessoas, tá?
é um jeito que o nosso cérebro funciona e que é um jeito equivocado de você conseguir alcançar resultados, certo? Então, vou trazer duas situações. Imagine que você não tem o hábito de juntar dinheiro e que você vai fazer uma viagem. Ou que você está muito tempo sem malhar e você quer voltar à atividade física. Primeiro, não tem o hábito de juntar dinheiro, significa que tem 2, 3, 4 anos que você não faz isso, certo? Então as suas contas são um tanto quanto descontroladas, ou se tem dinheiro na conta você vai gastando, a medida é mais ou menos o que você vê ali de número que tem na conta, e como você tem o cartão de crédito, você vai passando. E aí, como você tem hábito zero de poupar, você resolve estabelecer uma meta alta de poupar. Chances são de que você não vai conseguir. Porque você é incompetente? Porque você é burro? Porque você não dá conta? Não, porque você não tem o hábito. Então, uma coisa que se percebe muito quando no caso eu faço atendimentos individuais, é que as pessoas em geral querem compensar, tirar o atraso daquilo que elas não fizeram durante muito tempo, num curto espaço de tempo, para compensar. Não caia nesta armadilha, você vai se dar mal. Por quê? Porque você vai colocar uma meta alta, ou seja, um objetivo bastante desafiador para que você dê conta de conseguir atingir, vai ficar pesado, vai ficar difícil, você vai ficar desanimado, vai se sentir pressionado, sufocado, e chances são de você abandonar o negócio no meio do caminho ou começar a falhar, e aí você falha uma vez, você falha duas, daqui a pouco você larga e chega à seguinte conclusão: isso não é para mim, eu não dou conta, eu não consigo fazer. Mesma coisa a tal da academia. Você está lá 6 meses, 1 ano, 2 anos sem malhar, e aí na tua famosa resolução de fim de ano, ou na resolução do aniversário, ou agora que passou o dia dos namorados e você estava sozinha, ou então você estava lá com o seu crush, ou com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa, que sei eu, e se deu conta que você está com uns quilinhos a mais e quer ficar com o corpício em dia. Só que você quer ficar com o corpício em dia a jato. Meu, isso não existe. Diria o Padre Quevedo, isso não existe. Então você está um tempão sem malhar e aí você já coloca de cara que você vai voltar para a academia com tudo 5 vezes por semana. Se calhar 6, indo no sábado também. Quais são as chances de você cumprir essa meta com você mesma? Talvez na primeira semana, talvez, quem sabe, né? Mas como você não tem o hábito, o que acontece? Para que a sua mente, para que você se sinta confiante, para que você sinta que você está caminhando na direção de alcançar o que você quer, você precisa ter pequenas vitórias. Pare de focar nas grandes vitórias, do tipo, preciso emagrecer 10 quilos, 30 quilos, preciso juntar 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, sei lá, seja para sua viagem, seja para comprar a passagem, seja para os dólares que você precisa comprar, ou seja para a entrada do seu apartamento, sei lá, que é o dinheiro que você está poupando. Cara, você precisa ter metas mais concretas, mais realistas, mais próximas de você e que você sinta que você está tendo uma pequena vitória. E aí, por que eu estou te dando todo esse contexto? Porque eu vejo muito as pessoas delirando nas metas. E é claro, como elas deliram, elas estipulam coisas enormes, elas se frustram. Porque elas mesmas não conseguem cumprir aquilo que se propuseram. E aí a sensação de fracasso, a sensação de não dar conta, a sensação de incapacidade, ela começa a tomar conta de você, e isso vai te desanimando ao invés de te alimentar, de te dar confiança. E é evidente que quanto mais coisas você se impõe, quanto mais coisas você tem para fazer, ou você imagina que tem para fazer, mais a sua cabeça fica cheia, lotada,
E como ela fica cheia e lotada, ocupada, mais procrastinador você se torna. Olha que louco isso. Quer dizer, quanto mais coisas para fazer, maior a tendência de procrastinar. Por quê? Porque é muita coisa. E dessas muitas coisas, tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não gosta, tem coisa que é chata, tem coisa que é grande, tem coisa que é complexa, tem coisa que é difícil. E aí, qual que é a nossa escolha? A nossa escolha é pelo prazer. Não é um defeito seu. A gente veio de fábrica assim. Fala pra mim, o que é mais legal? É você ficar no sofá, no quentinho, ainda mais agora aqui em Curitiba que tá frio, no sofá, no quentinho, ou você ir pra academia? É claro que é ficar no sofá. O que é mais bacana? É ficar na cama vendo Netflix, comendo pipoca, ou é você sair pra malhar? O que é mais legal? É comprar alguma coisa na hora que você vê para você ter uma satisfação imediata, ter uma dosezinha de dopamina? Ou é você pensar se você realmente precisa daquilo que você está comprando, daquilo que você está gastando, ou se você vai reservar aquilo ali para a sua poupança, seja da entrada do seu apartamento, seja de uma viagem, seja de um equipamento novo que você quer comprar para o seu negócio. Certo? Então, é uma maneira de pensar. Nesse sentido, uma estratégia realista para vencer a procrastinação é você trabalhar a sua mentalidade. Talvez a sua mentalidade esteja focada só no curto prazo. E o curto prazo é que não te ajuda a alcançar os resultados que você quer, porque os resultados que você quer, sejam eles profissionais, financeiros, pessoais, que sei eu, eles não são coisas fáceis, rápidas de serem atingidas. Não são. Cai na real, meu filho. Você é um adulto, não é uma criança. Entendeu? Para de se comportar ou de pensar que nem uma criança. A criança quer satisfação imediata. Ela está no direito dela, ela é criança. Ela não tem os mesmos recursos que você tem. Você é um adulto. Você tem poder de escolha? Mais do que isso, você tem o poder e se não tem o poder, precisa desenvolver o seu músculo interno de adiar a recompensa. Isso é que diferencia uma criança de um adulto. Você adiar a recompensa, ou seja, adiar a sua satisfação imediata em prol de um atingimento de uma meta importante para você que vai te possibilitar o alcance de um resultado futuro. E que requer esforço, que requer comprometimento, que requer foco. E que a procrastinação é algo que te atrapalha no meio do caminho, ok? Eu tenho certeza que você quer derrotar a procrastinação, que você quer vencer essa maldita procrastinação. Só que o primeiro passo para que você possa vencer a procrastinação é você começar a trabalhar com metas mais realistas. Por quê? Porque metas realistas, concretas, palpáveis, elas são realizáveis, elas são alcançáveis. E nesse sentido, eu sugiro, recomendo, né, que você trabalhe com uma meta SMART. Então, eu imagino que você sabe o que é uma meta SMART, né? SMART, de inteligente, né, de mensurável. Ela precisa ser SMART, que é o acrônimo de SMART, inteligente ou esperto no inglês. Ela precisa ser mensurável, que é o M. Ela precisa ser realizável, que é o R. Ela precisa ser temporal. Ela precisa ter uma linha de tempo. E muitas vezes essa questão da linha de tempo, conforme você vai executando, você vai ajustando. Cara, é que é o seguinte, a gente precisa sentir que está tendo progresso. O nosso cérebro, ele precisa ter essa sensação, você precisa se alimentar de neurotransmissores que você está tendo progresso. E o progresso, ele é alguma coisa que, para acontecer, ele só se dá na constância. Se você coloca uma coisa muito alta para alcançar, você nem sempre vai conseguir cumprir e as chances de quebrar a promessa é maior em qualquer coisa, certo?
Então, é preferível que você comece pequeno, pense grande, mas comece concretamente pequeno, porque você começar pequeno, em pequenos passos, vai te dar as vitórias necessárias, ou seja, você vai conseguir concluir, finalizar, fechar aquilo que você se propôs. Quando você conclui, finaliza, fecha algo que você se propôs, isso te dá uma sensação, te alimenta positivamente, aumenta a tua autoconfiança e faz com que você tenha vontade de repetir. Porque você consegue dizer para si mesmo, repetindo internamente, que eu consigo, eu dou conta, eu posso, eu vou lá, eu vou fazer. Ok? Se você coloca uma meta muito alta, você tem uma chance grande de dar ruim. Porque N situações, a vida sempre vai estar te testando, sempre. Merdas acontecem o tempo todo, certo? O carro quebra, o tempo vira, um acidente acontece, um contratempo, e qualquer uma dessas coisas pode ser um atrapalhador. Então, quanto mais rígido, quanto mais pesada for a tarefa, mais complicada ela é de ser feita. Então, é preferível que você vá adquirindo essa musculatura ao longo do tempo e conforme você vai atingindo marcos, você vai aumentando o nível do desafio. Né? Eu não sou uma jogadora de videogame, mas eu sei que todo videogame... Eu já joguei Atari, então aqui com isso eu estou entregando a minha idade, né? Eu já joguei Atari. No Atari tinha fases. Para você poder pular de fase, você não começa jogando na fase 9, você começa na fase 1. E aí, a fase 1 ela é devagarinho. Tum, 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 daí aquele lá do carrinho que ia abastecendo com combustível, daí quando você conseguia passar por aqueles obstáculos, você passava para a fase 2, para a fase 3, para a fase 4, e que cada vez ia ficando mais rápido, mais desafiador. E aí eu pergunto para você, se no joguinho funciona desse jeito e de uma certa forma a vida também é um jogo no sentido de obstáculos, quanto mais responsabilidades você vai assumindo, mais o seu jogo vai ficando, né, grande. E aí você precisa pensar o seguinte, eu gosto muito de dizer isso, você quer, presta atenção, você quer um objetivo de quem joga na liga profissional. Mas o seu comportamento é de várzea, seu comportamento é de time de segunda linha. Nunca que você vai atingir esse objetivo, ok? Então, isso é você traçar uma meta alcançável, uma meta possível, uma meta saudável. Metas saudáveis, metas realizáveis, te ajudam a vencer a procrastinação. Porque o seu cérebro entende que você é capaz de realizar aquele desafio. E aí tem uma coisa muito interessante que a literatura fala, né? Que a maior mentira que te contaram. Não se tem 9 bebês em um mês, engravidando 9 mulheres de uma vez. Não, there is no free lunch, não tem almoço grátis, gente. Para de viajar na maionese, entendeu? Não é porque 9 bebês foram feitos com 9 mulheres ao mesmo tempo que nascerão 9 bebês em um mês. Eles vão demorar 9 meses, no mínimo 6, né? Pode ser que tenha prematuro no meio do caminho, mas no mínimo 6. Ou seja, se você não respeita o processo, como é que você quer alcançar metas? Metas que sejam relevantes, que sejam significativas e que vão te trazer algum valor, que vão te trazer esse alimento de autoconfiança, de satisfação, de realização. Dito de outra forma, não é sobre o que se faz, mas como e por que você faz. Quando você começar a prestar atenção em como você faz e por que você faz, você automaticamente começa a afastar a procrastinação de você, tá? Eu quero te oferecer algumas orientações práticas de como é que você pode driblar a procrastinação, certo?
Então, a primeira coisa é você fazer um exercício de reflexão e de autoanálise de como anda calibrada a sua mentalidade. Dito de uma outra forma, qual é a sua visão de mundo? Como é que você está trabalhando no curto, no médio e no longo prazo? Se a sua visão de alcance das coisas está só no curto prazo, aí é o primeiro ponto que você precisa começar a revisar, né? E começar a se observar de uma forma mais consistente e consciente como um adulto. Como alguém que quer jogar na primeira divisão, não na segunda, tá? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, tudo que é importante, significativo e relevante na sua vida requer tempo, esforço, dedicação, disciplina e constância, para não dizer outras coisas, mas falando apenas do básico. Esse combo garante o foco, tá? Se você não tem essas coisas claras, você fica fazendo movimentos randômicos, aleatórios, né? Andando para cá, para lá, sem um foco específico, perseguindo aquilo que realmente importa, tá? Outra coisa, trabalhar com metas mais realistas. É preferível que você faça pouco e faça do que você dizer que vai fazer muito e fazer uma vez só e não fazer mais. Então, é preferível 15 minutos diários, todos os dias, do que 2 ou 3 horas num sábado que não tem data, por exemplo, tá? Então, tenha em vista que esse tipo de coisa te ajuda. Outra coisa, se a sua mente não está calibrada para o médio e o longo prazo, o empreendedorismo não é para você. Sorry, tá? Por quê? Porque é uma maratona, é uma corrida de longo prazo, é algo que para você alcançar de fato aquilo que é significativo demanda tempo, amadurecimento, validação, erros, ajustes, quedas, fracassos, novos aprendizados, humildade, vestir, né? Você jogar fora alguns lixos, coisas que não funcionam mais, querer deixar de estar certo e focar em querer alcançar algo que seja significativo. Às vezes é o teu orgulho que está te impedindo, ok? E quando eu bato muito na tecla da questão do quanto que a tua mentalidade está calibrada para o médio e para o longo prazo, é que muito provavelmente um grande sabotador dos teus resultados é o imediatismo. E o imediatismo, ele anda casado com a procrastinação. Porque como você quer as coisas para ontem, você coloca coisas muito grandes para serem feitas, muito complexas ou cheias de etapas ou enormes, você fica cansado. E aí, como é tanta coisa para fazer, melhor mesmo é não fazer porra nenhuma, porque dá muito trabalho fazer muita coisa, tá? Então, você precisa começar a perceber que existe uma relação entre o imediatismo e a procrastinação. Ok? Então, essas são algumas das estratégias para que você possa alcançar metas mais palpáveis, metas que sejam de fato realistas, tá? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você possa começar a olhar de uma maneira mais adulta, mais sustentável e saudável aqueles objetivos que você coloca para você, de tal sorte que eles sejam sustentáveis e realizáveis, possam te trazer autoconfiança, possam te trazer um centramento e principalmente que você chegue ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, com aquela sensação de que você está evoluindo, que você está progredindo, que você está crescendo, está se tornando um ser humano melhor, está se tornando um empreendedor mais profissional. Perfeito?